Graça e paz, saudar o povo de Deus, na bendita paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aqui vos fala o irmão evangelista Joseph Matola, diretamente de Moçambique. Louvado seja Deus, província de Maputo. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Desde já saudar o povo moçambicano, desde já saudar o povo brasileiro com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que nos une hoje neste dia é a palavra do Evangelho, é a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois não só do pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E graças a Deus, meus amados, eu convido a cada um de vós neste momento a pegar na sua Bíblia e a ir comigo. Louvado seja Deus nesta viagem, a palavra do Senhor, a qual acharemos no livro ou na Epístola Universal do Apóstolo São João, no seu capítulo de número 1, versículos de número 3. Primeira Epístola Universal do Apóstolo São João, no seu capítulo de número 1, versículo de número 3. E nos diz a palavra do nosso bom Deus: o que ouvimos e vimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso bom Deus e graças a Deus. Meus amados, o poder do Evangelho, o poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. O apóstolo João, ele nos escreve na sua epístola e nos diz que o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão está com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Meus amados, esta palavra a qual anunciamos, esta palavra a qual nós recebemos, não é de hoje, mas é desde o princípio, é desde o início, é desde, glória a Deus, a fundação, é desde o princípio de todas as coisas. Esta palavra já estava com Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Louvado seja Deus. Mas o apóstolo João diz: o que nós ouvimos, o que nós vimos, isso vos anunciamos. Qual foi a palavra que ele viu? Qual foi a palavra que ele ouviu? A palavra que ele ouviu, a palavra que ele recebeu, a palavra que nós recebemos é a palavra que estava junto do Pai. A Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou sobre a terra. E nós vimos a glória de Deus no unigênito Filho de Deus. Meus amados, o Verbo fez-se carne, o Verbo fez-se pessoa e habitou sobre este mundo. E nós podemos contemplar, nós podemos ver a manifestação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E graças a Deus, meus amados, nós temos que ouvir, temos que receber o Evangelho de Deus. Quem ouve o Evangelho de Deus, quem recebe o Evangelho de Deus, recebe a salvação, recebe a vida eterna, recebe a fé, porque o justo pela fé viverá. O livro de Romanos, capítulo número 10, versículo número 17, chega dizendo que a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Meus amados irmãos, é necessário o homem receber
o Evangelho de Deus. É necessário este Evangelho ser expandido, ser anunciado a toda criatura, e então virá o fim. Louvado seja o nome de nosso bom Deus. Louvado seja Deus. Se o Evangelho de Deus não ser anunciado, não ser proclamado, nós não iremos ter a oportunidade de conhecer a Deus. Não iremos ter a oportunidade de ter a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus vem quando nós ouvimos e recebemos a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Louvado seja Deus. Mas o que acontece quando o Evangelho é ouvido? O que acontece quando o Evangelho é pregoado? O Evangelho de São João, no seu capítulo número 5, versículo número 24, nos explica dizendo que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e passou da morte para a vida. Louvado seja Deus, e não entrará em condenação. Meus amados irmãos, este é o poder do Evangelho. E o poder do Evangelho é a salvação das almas, é a salvação dos perdidos, é a salvação daqueles que andam errantes nos deleites deste mundo, na vontade do príncipe das trevas. Mas quando ouvirmos a palavra, quando recebemos a palavra, louvado seja Deus, a mesma palavra gera fé, e a fé gera vida e vida eterna. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Meus amados irmãos, a salvação, a restauração, o perdão, a misericórdia de Deus só vai alcançar o homem quando o homem ouvir a voz de Deus, quando o homem receber a voz de Deus. Se o homem rejeitar, se o homem não desejar, se o homem não se aproximar de Deus, não tem como ter comunhão com Deus. Só tem comunhão com Deus aqueles que ouvem e recebem e crê no Evangelho de Deus, porque o Evangelho de Deus é o poder para a salvação de todos aqueles quantos crê em Deus. Louvado seja Deus. É impossível recebermos a salvação se não for por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando é ouvida, ressuscita o nosso espírito, ressuscita a nossa vida. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. A Bíblia nos fala do nosso irmão chamado Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava morto e já era 4 dias que ele estava sepultado. A Bíblia diz que a Maria chegou dizendo, e a Marta: já cheira mal, Senhor, não tem mais como. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele falou, chamando Lázaro: Lázaro, sai para fora. E Lázaro ouviu a voz. E quando ele ouviu a voz do Senhor Jesus Cristo, aí ele ressuscitou dentre os mortos. Ele ressuscitou, glória a Deus, aleluias, e se apresentou com vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. O Lázaro não ressuscitou dentre os mortos porque a Maria chorava, ou porque a Maria clamava, ou porque a Marta também se derramava aos pés do Senhor. Não foi isso que ressuscitou a Lázaro. O que ressuscitou a Lázaro dentre os mortos foi a palavra de Deus, foi a voz de Deus. Quando Lázaro ouviu a voz de Deus, ouviu a voz de Cristo, ele ressuscitou. Ele não suportou permanecer na sepultura. Quantos estão na sepultura? Em muitos lugares, em muitos continentes, em muitos países, até em Moçambique, até em Brasília, até na China, até em qualquer lugar onde há um ser, há sempre alguém que está na sepultura. Há sempre alguém que está, glória a Deus, aleluias, na sepultura. Mas como é que esta pessoa irá ressuscitar?
quando ouvir e receber o poder de Deus, quando ouvir e receber a palavra de Deus. Esta palavra tem poder, glória a Deus, aleluia, de nos tirar da morte, passarmos da morte para a vida e vida eterna. Louvado seja o nome do nosso bom Deus. Este é o tempo, esta é a hora, glória a Deus, aleluias, do Evangelho ser anunciado para que as almas possam sair do sepulcro, sair do pecado, sair da morte e da condenação para a salvação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque é impossível, amados irmãos, o homem receber a salvação pela voz de um outro homem, pela voz do seu próximo. O que salva o homem é a voz de Deus, e a voz de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, aleluias. Aquilo que ouvimos, aquilo que vimos, isso vos anunciamos. Quando anunciamos o Evangelho de Deus, é a oportunidade que o homem tem de ter comunhão com Deus. Quando o Evangelho é anunciado, é proclamado, glória a Deus, aleluias, aí o homem tem a oportunidade de conhecer a Deus, porque o homem não tem como conhecer a Deus a não ser pela sua palavra. Aquilo que desde o princípio, aquilo que desde existiu, a palavra de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que nos possibilita a termos a comunhão com Deus pelo poder do Evangelho de Deus. Daí que é importante o Evangelho ser recebido e crido e vivido para transformar e ressuscitar-nos dentre os mortos para a glória de Deus. Aleluias! Não há uma outra coisa pela qual o homem possa ser salvo. Nos explica o Atos dos Apóstolos, no seu capítulo número 4, versículo de número 12, que não há em nenhum outro a salvação. Não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, a não ser o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê que não há um outro nome pelo qual possamos ser salvos? Porque o único nome dado entre os homens é o nome de Jesus. Aleluias! Este nome de Jesus carrega a voz de Deus, carrega a promessa de Deus, carrega a vida eterna, carrega, aleluias, o perdão para o pecador. O perdão para o pecador está no nome de Jesus. A salvação para o pecador está no nome de Jesus. O nome de Jesus é quem tem a salvação para todos. Aleluias! Porque sem Ele nada podemos fazer. Meus amados irmãos e internautas, recebam esta palavra da parte do homem de Deus, evangelista Joseph Matola, de Moçambique, para a nação, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar, que Deus possa salvar, que Deus possa restaurar e vivificar a sua fé para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno. Louvado seja Deus, saudações, aleluias. Louvado seja Deus ao povo de Deus para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.